E o subsecretário do Departamento de Estado americano, Christopher Landau, afirmou no X, na última quarta-feira, que os Estados Unidos continuam a esperar que o Brasil contenha o que ele definiu como descontrolado ministro do STF, referindo-se a Alexandre de Moraes, antes que ele destrua completamente a relação que os dois países desfrutam há mais de 2 séculos. Landau fez o comentário em uma publicação que tratava de um pedido de prisão emitido por Moraes contra Flávia Magalhães, uma brasileira que vive na Flórida e também tem cidadania americana. Residente na Flórida, Flávia teve prisão decretada por Moraes em fevereiro deste ano, acusada de incitação ao crime e divulgação de notícias falsas. Em meio a uma nova campanha para sanções do governo dos Estados Unidos contra o magistrado do STF, críticos de Alexandre de Moraes têm citado o caso de Flávia Magalhães como uma tentativa de interferência da corte na jurisdição estrangeira. Por isso, o nosso contato agora é com a Flávia Magalhães, que se junta a nós para uma entrevista aqui no Jornal do Oeste, primeira edição. Muito bom dia, Flávia. Seja muito bem-vinda. Obrigado por nos atender. Bom dia. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Flávia, para quem está chegando agora ao Jornal da Oeste, primeira edição, é importante a gente entender todo o contexto da sua história. Por isso eu queria que você contasse para a gente, a princípio, a sua origem é brasileira. E queria que você falasse também do seu processo de naturalização, não é? Como cidadã americana. Como é que se deu isso? Há quanto tempo você está aí nos Estados Unidos? Ok, eu sou de Recife. Eu moro há 23 anos aqui na Flórida, no mesmo endereço há 19 anos. Me tornei cidadã americana em 2012, né? O processo do Green Card, eu me casei, meu ex-marido é americano e o pai do meu filho. E ele me legalizou e hoje eu sou uma cidadã americana através do meu ex-marido, né? Mas só que eu passei por todo o processo, aplicação, Green Card, depois de 3 anos de Green Card, você aplica para a cidadania, estuda, porque a prova não é fácil, é um livro para você estudar. Então, de todo o livro, eles pegam 10 perguntas, e dessas 10 perguntas você tem que acertar 6, 60%. Se você não acertar, você não é aprovado. Então, eu passei por todo esse processo. Faz mais ou menos uns 10 anos que eu trouxe a minha mãe para cá, porque eu precisei da ajuda dela aqui, com meu filho, meus sobrinhos, enfim. Legalizei a minha mãe também. Eu, como cidadã americana, eu posso legalizar meus pais. Eu não tenho pai desde 99, meu pai se suicidou pós-Collor, teve aquele problema do Collor, ele não aguentou, entrou em depressão, tirou todo o dinheiro dele, ele não aguentou, acabou entrando em desespero e se suicidou. E isso em 99, e em 2002 eu decidi vir para cá. A minha irmã já estava aqui, a minha mãe mandou minha irmã para cá para estudar, a minha irmã mais nova, e eu vim para cá logo após, para passar 3 meses com ela, para ficar aqui com minha mãe, enfim. A minha mãe estava aqui visitando a minha irmã também. Eu acabei vindo para cá para ficar um pouco com a minha irmã e com minha mãe, e acabei ficando. Elas voltaram e eu fiquei. E estou aqui contando a história. Estou aqui há 23 anos na América. Então, meu caso explodiu em 2023, depois que eu fui para a mídia, sem querer, foi um acaso. Em junho, eu descobri que minhas redes sociais estavam banidas do Brasil, em junho de 2023, tá? Começou em 2023. Eu descobri que meu Twitter estava banido do Brasil judicialmente por causa de seguidores que me mandaram, porque eu fui muito ativa na política com Trump, aqui desde 2014, 2015. Eu conheci o Trump pessoalmente. Então, eu gostei de cara do Trump, assim. Eu disse, é com ele que eu vou ficar, é com ele que eu vou colar, e eu vou para cima com campanha. Aqui, nada de Brasil. O Brasil já tinha desistido. Eu já tinha desistido. Não queria saber de nada de Brasil.
E aqui eu me envolvi muito com o Donald Trump, né? Então, em 2016 a gente conseguiu eleger ele e eu fiquei nessa atuada, né? E em 2017, uma conhecida me chamou para ir lá no Padanos, é um bar que não existe mais aqui, aqui na Flórida, no sul da Flórida, para conhecer o então Jair Bolsonaro. Eu disse, eu não quero me envolver, porque aqui eu conheço muita gente, eu sou muito popular aqui onde eu moro, dos brasileiros, a comunidade brasileira. Aí uma amiga minha me chamou e disse, Flávia, vem conhecer o Jair Bolsonaro, você conhece muita gente, você pode levar muitos votos para ele. Eu disse, Carol, quero não, quero saber de Brasil não, eu já saí de lá há muito tempo, não tem jeito, o PT não, era Temer, eu acho, Dilma, alguma coisa assim. Aí eu disse, não quero saber não, de Brasil não. Aí ela disse, não, vem conhecer o Jair Bolsonaro. E minha mãe estava aqui. Aí eu disse, amanhã, tem um deputado aí querendo ser presidente e tal, Jair Bolsonaro, amanhã. Eu sei quem é, minha mãe é carioca, minha mãe é do Rio. Minha mãe conheceu meu pai em Recife, enfim, a gente nasceu, mas a família dela é lá do Rio. Aí minha mãe disse, eu conheço o Bolsonaro, vamos sim, Flávia, vale a pena, ele é muito honesto. Certo. Eu sou do Rio. E eu fui com ela. E lá foi a primeira vez que eu tive contato com o Bolsonaro. Conheci pessoalmente, fui no palco, falei, perguntei o que eu queria saber sobre o Nordeste e tal. E ele muito simpático, muito humilde. Ele é muito humilde, né? Respondeu a todos que estavam ali. Isso em 2017. Aí, do mesmo jeito do Trump, eu disse, eu vou me envolver com política brasileira. Eu vou me envolver. Pode me botar, Carol. Vamos lá, vamos pra cima. E eu me envolvi muito, muito. E a gente conseguiu eleger Bolsonaro em 2018, Deixa né? eu te fazer- 2019. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, lembrando aqui o seguinte: em junho de 2023, o ministro Alexandre de Moraes ordenou, é o que você trouxe há pouco, o bloqueio da sua conta no X, pediu também a entrega de dados do seu perfil, mas a rede social X de Elon Musk recusou-se, citando que você usa os serviços como cidadã americana nos Estados Unidos. Eu quero ouvir de você como é que você reagiu a essa recusa, ao bloqueio inicial. Isso afetou a sua capacidade de se expressar, uma vez que você tem uma atividade intensa nas redes sociais, falando sobretudo a respeito de política? Eu estou contando essa história inicial para vocês saberem por que eu fui perseguida. Porque eu me envolvi muito, tanto com Trump quanto com Bolsonaro. Mas eu não tinha. Ninguém sabia quem era Flávia. Rede social. Assim, sabe? Eu postava sobre tudo. Sobre tudo. E em 2023, junho, eu fiquei sabendo que minhas redes sociais foram banidas do Brasil. Eu morri pro Brasil. Me mataram no Brasil. Ninguém me via mais no Brasil. Nada. Zero. Eu fiquei sabendo por causa de uma seguidora. Aí eu fui para um churrasco aqui, fui convidada para um churrasco aqui de brasileiros. Quando eu chego nesse churrasco, eu encontro com o Alan dos Santos. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Alan. Não sabia, nunca tinha conhecido. Eu cheguei para ele e disse, Alan, eu posso fazer uma pergunta? Ele disse, pode, claro, super perseguido o Alan, né? Mais perseguido do que o Alan, eu desconheço. Aí ele disse, pode sim, Flávia. Eu disse, olha, as minhas contas das redes sociais do Twitter foram banidas do Brasil, judicialmente. Isso é normal? Aí ele disse, você está sendo perseguida. Na lata, assim, na lata. Você está sendo perseguida. Você falou alguma coisa que o rei não gostou. Aí eu disse, agora vai ser difícil eu saber do que eu falei, né? Porque eu falo sobre tudo. Sobre tudo. Passou. Tchau, passou. Quando foi em dezembro, eu tive uma dor de dente. Esse lado. Uma dor de dente. Liguei pro meu dentista no Brasil, em Recife, porque eu sou de Recife. Breno, dor de dente. Eu acho que é canal. Aí ele disse, Flávia, vem pra gente ver, pra gente resolver isso. Eu disse, vou marcar minha passagem, vou pra ir pra gente resolver. Ele disse, tá certo. Peguei, comprei uma passagem de Fort Lauderdale para Recife, vou direto, dia 5 de dezembro, chego em Recife dia 6 de dezembro de 2023. Quando eu desço, o Alan falou assim, você tem alguma previsão de ir para o Brasil, Flávio? Eu disse, não tenho nenhuma previsão de ir para o Brasil. Aí ele disse, se você for, use seu passaporte americano.
não usa seu brasileiro. Porque se você usar o seu brasileiro, vai dar problema lá. Porque você está sendo perseguida. Aí eu disse, tá certo. Quando eu cheguei em Recife, dia 6 de dezembro de 2023, eu dei meu passaporte americano. Aí o cara da Polícia Federal, o agente da Polícia Federal na alfândega, né, falou assim, você não tem seu passaporte brasileiro? Eu disse, tenho. Aí eu dei. Quando eu dei, ele botou naquele negocinho vermelho, aí disse, só um minuto. Aí me passou para outro agente da PF. Aí a gente disse, fez a mesma coisa e disse, posso te perguntar uma coisa? Sim, claro, você é famosa. Aí eu disse, eu sou famosa onde, pelo amor de Deus? Se eu sou, eu não sei. Ele começou a rir, ele disse, não é por nada, mas eu posso fazer outra pergunta? Eu disse, pode. Você votou em quem? Aí eu disse, eu votei em Bolsonaro, por quê? Aí ele disse, você está sendo, isso é perseguição política. Me segue, eu vou te levar nessa linha ali. Isso tá certo. Aí me levou. Aí ele pegou e disse, olha, eu te trouxe aqui para você ver o que está acontecendo. Ele abriu a tela do computador e estava lá. Alexandre de Moraes, no meio estava retenção de passaporte, e embaixo estava acusação, 2 pontos, falsificação de passaporte. O Alexandre de Moraes estava mandando retirar meu passaporte da minha mão e ele estava me acusando de falsificação de passaporte. Eu me desesperei. Eu disse, o quê? Nunca! Nunca! Esse passaporte nunca é falso. Eu sou cidadã americana. Nunca! Eu passei por todos os processos e eu só tiro meu passaporte no consulado brasileiro em Miami. Aí ele disse assim, fique calma, o tempo todo, fique calma, eu sei que seu passaporte não é falso, deve ter algum engano aqui, mas eu vou pedir um favor a você. Você não saia de casa enquanto você estiver em Recife. Você só vai para o seu dentista e vai voltar para casa. E quando você chegar lá nos Estados Unidos, você vai pegar esse passaporte seu brasileiro e vai guardar no cofre. Esse passaporte vai salvar a sua vida. Eu entrei no Brasil, entrei em Recife, fiz meu dente, voltei dia 11, eu entrei com meu passaporte americano. Nessa época não precisava desse negócio de visto americano, o Bolsonaro já tinha liberado. Então eu entrei com meu passaporte americano e saí com meu passaporte americano. Anyway, eu tenho que sair com meu passaporte americano para voltar para casa. Eu não posso voltar para cá com o passaporte brasileiro. Eu só uso o passaporte brasileiro para entrar no Brasil. Se eu for para qualquer outro, se eu for aqui para Colômbia, aqui do lado, Venezuela, eu tenho que usar o meu passaporte americano. Eu não posso usar meu passaporte brasileiro. Então, para voltar para os Estados Unidos, eu preciso do meu passaporte americano. Não precisava de brasileiro nenhum. Quando eu cheguei aqui dia 11, eu viajei de manhã, cheguei aqui 11 à noite. Dia 13, a amiga da minha mãe, que tem um probleminha de saúde, me mandou um áudio. Flavitinha, você veio em Recife e não veio me ver. O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Disse, não, Raquelzita. Eu gravei um áudio explicando isso tudo que está acontecendo. Ela passou para alguém, que viralizou no Brasil. Um general mandou para o Coronel Gerson, que mora aqui na Flórida, que me conhece, por coincidência me conhece, reconheceu a minha voz, o meu sotaque, claro, sou nordestina, meu sotaque, disse, isso é Flávia, eu conheço, me ligou, Flávia, eu recebi um áudio, só pode ser você. Aí eu disse, manda para mim, Gerson, para eu saber se sou eu, né? Aí ele disse, vou mandar. Aí eu liguei para ele, eu disse, Gerson, como foi que você recebeu esse áudio? Eu não mandei para você. Aí ele disse, Flávia, foi um coronel que mandou para mim, um general que mandou para mim. Eu tô em Israel, cobrindo a guerra de Israel. Eu quero entrar ao vivo com você, com o Fernão Lara Mesquita. Eu disse, tá certo. Isso dia 22 de dezembro de 2023. Depois dessa entrevista, o Alexandre de Moraes emitiu uma ordem de prisão em meu nome, dia 8 de fevereiro de 2024, 2 meses depois. Isso tudo eu tô falando para vocês entenderem o grau da gravidade. Eu não recebi nenhum e-mail, nenhuma carta, nenhum telefonema, uma carta rogatória, uma notificação no celular, SMS, nada. Tudo isso que eu estou falando para vocês, fui eu que descobri.
E o mandado de prisão, eu descobri uma semana antes de ir para o Brasil, porque eu já tinha comprado a minha passagem para ir em abril para os 15 anos da minha sobrinha, minha única sobrinha. Eu estava na minha cama, aqui é minha cama, aqui é minha cama. Eu estava na minha cama, deitadinha, vendo o Instagram, quando eu vejo uma moça falando sobre um banco de dados para saber se tem algum processo, e eu queria entender o que estava acontecendo comigo, porque, afinal de contas, eu fui acusada de falsificação de passaporte, né? E nada consta, meus amigos lá em Recife, advogados, entravam e nada consta. Flávia, você não tem nada, você não tem nada. Eu comecei a mandar e-mail para a Polícia Federal, que me respondeu que não sabia do que estava acontecendo. Mandei e-mail para o consulado de Miami, eu não tinha advogado, não tinha nada, só tinha amigos que estavam me ajudando. Mandei STJ, Brasília, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Procon, Twitter, Brasil, porque aqui o Twitter daqui me respondeu, dizendo, senhora, o seu Twitter está ativo, você não tem nada, você está normal. Só que eu estava banida no Brasil. Ninguém me via. E eu mandei e-mail para o Twitter Brasil até hoje. Hoje é dia 19 de setembro de 2025. Eu estou esperando respostas até hoje. Eu nunca obtive. Eles nunca me mandaram nenhuma mensagem. E eu indo atrás, entrei em contato com o governo Biden, era Biden. Eles disseram que estava tudo tranquilo, porque eu sou a protegida pela primeira emenda da Constituição. Eu posso falar o que eu quiser, né? Eu sou livre para isso. O governo Biden me protegendo. E eu fazendo campanha por Trump. E ele me protegendo, porque eu sou cidadã americana. Eu sou, independente do meu partido, eu sou cidadã americana. Então, eles têm que me proteger, né? Então, eu entrando em contato com todo mundo e sem respostas. Só quem me mandou resposta foi a Polícia Federal, dizendo nada a ver, outra coisa, sobre outra coisa. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E o Consulado do Brasil em Miami, confirmando que meu passaporte estava suspenso por ordem judicial, e se eu quisesse saber de alguma informação, eu tinha que entrar judicialmente. Só que os meus amigos lá em Recife não tinham acesso a nada, porque só dizia, nada consta, nada consta, nada consta. E eu vi essa moça falando desse dado BNMP. Eu entrei para saber se tinha alguma coisa. Quando eu boto meu CPF, mandado de prisão. Aí eu enlouqueci. Mandei mensagem para todo mundo do Brasil, meus amigos, do Brasil, de Recife, né? Meus amigos de lá, os advogados, meus amigos advogados, pelo amor de Deus, estou com mandado de prisão. Ele, como? Até ontem não tinha nada. Isso foi em abril. Eu faltando uma semana para eu ir para o Brasil. Porque se eu tivesse ido para o Brasil, eu tinha sido presa. E deixa eu deixar uma coisa clara, estão espalhando por aí que eu tinha um mandado de prisão quando eu cheguei em Recife. Não, fake news. Eu entrei em Recife dia 6 de dezembro de 2023. Saí de Recife dia 11 de dezembro de 2023. Pós-entrevista com o Gerson e o Fernão Lara Mesquita, que foi dia 22 de dezembro de 2023, em fevereiro, ele emitiu uma ordem de prisão em meu nome. Só que ele colocou lá em cima Flávia Cordeiro Magalhães, que é meu nome de brasileira. É meu nome que eu nunca mudei, nunca casei no Brasil, nunca. E lá embaixo, no mandado de prisão, ele colocou o meu nome que está na minha cidadania americana. Flávia Magalhães Soares. Ele emitiu uma ordem de prisão à brasileira e à cidadã americana. Ele colocou os dois nomes. E é esse o resumo da minha história. Muito bem, Flávia. Muito obrigado por nos atender. A Guta Pini. Tanto, né? Mas eu preciso esclarecer. Não, a gente precisava ouvir o seu depoimento. E nós precisávamos ouvir o seu depoimento. A gente que agradece a você por ter tirado esse tempo para conversar conosco, e a nossa conversa continua, porque a Guta Pini tem uma pergunta para você também. Diga, Guta. Bom dia, Flávia. Obrigada aí pela entrevista. Nossa, eu estou bem chocada, não conhecia os detalhes dessa história. Então, você está sem vir ao Brasil?
desde 2024 por conta aí dessa ordem de prisão. Você teve acesso aos autos? Porque um juiz, ele até expede um mandado de prisão, mas tem que ter um pedido da Procuradoria-Geral da República. Quero saber se tem esse pedido, se você teve acesso aos autos. E outra coisa, mais recentemente, nós temos tido acesso aí às revelações do Talhaferro, que mostrou esse gabinete aí clandestino do Alexandre de Moraes monitorando pessoas com postagens de direita, a favor do Jair Bolsonaro. Você chegou a ter algum contato com o Talhaferro? Você sabe se você era uma das pessoas que estava sendo monitorada também para ele chegar em você assim? Eu perguntei, bom dia, primeiro, desculpa, Gu, também é um prazer, muito obrigada, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui para poder esclarecer, muito obrigada. Respondendo a primeira pergunta, meu advogado é doutor Paulo Faria, é o mesmo do Daniel Silveira. Quando eu descobri o meu mandado de prisão, os meus amigos pediram para eu entrar em contato com um dos melhores. Flávia, você tem que ter um advogado assim que peite o STF. Eu não tenho como peitar o STF. É Alexandre de Moraes que tá mandando te prender, cara. Eu fiquei desesperada. Aí eu entrei em contato com o doutor Paulo disse, expliquei toda a situação, ele disse, eu pego seu caso. Até a data de hoje é dia 19 de setembro de 2025, doutor Paulo, que é meu advogado, não tem acesso aos autos, meu advogado não tem acesso ao número do processo para poder fazer a minha defesa, para saber do que eu estou sendo acusada, para saber o que foi que eu falei de tão grave, né? O Twitter Files tem uma foto minha em 2022, eu em Miami, com a placa Brasil was stolen, eu fui mesária nas eleições, eu fui presidente da mesa no segundo turno, eu vi o que aconteceu antes das eleições, durante as eleições, e eu expus o meu depoimento, porque eu estava lá, eu não podia filmar, porque ninguém podia usar celular nessa época. Vocês lembram das eleições que ninguém podia usar celular? Então eu não posso provar porque eu não gravei, mas eu fui mesária, eu fui presidente da mesa, eu vi o que aconteceu, várias denúncias minhas antes das eleições, eu expus no Twitter, sabe? Uma delas, o Bolsonaro até chegou no Bolsonaro, o Bolsonaro mandou o ministro das Relações Exteriores aqui para saber o que estava acontecendo. Então, eu fui muito intensa nas eleições aqui. Voltando, meu advogado não tem acesso aos autos. Eu entrei em contato com o Tagliaferro através do DM do Twitter. Perguntei a ele, foi você que me perseguiu, seu danado? Aí ele disse, Flávia, não fui eu. Você não estava comigo. Então, eu não sei com que eu estava, eu não sei se eu fui parar na mão do Alexandre porque ele é curioso, ficou tweetando e disse, quem é essa mulher? Vou pegar essa nordestina danada aí para saber o que ela é, o que é bom para tosse. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu suponho que é um post que eu fiz ligando o Alexandre de Moraes com aquele... eu não sei nem se eu posso falar, aqui eu posso, mas aí eu não sei se pode derrubar vocês, eu não sei se é por causa dessa placa do Brasil was stolen, porque eu fui fazer meu protesto pacífico no Bayside, aqui em Miami, brasileiros, e eu com a placa lá, tiraram a foto, essa placa viralizou, eu mesma postei em todas as minhas redes, e essa placa viralizou, porque aquele argentino, eu esqueci o sobrenome dele, ele repostou a minha placa, a minha foto. Então, essa foto foi bater num Twitter Files. Eu não sei, eu não posso te falar a verdade, assim, foi isso, porque eu não tenho acesso aos autos, meu advogado não tem acesso ao número do processo, aos autos, para saber do que eu estou sendo acusada. Me colocaram no 8 de janeiro, a imprensa, quando aconteceu tudo isso, lá em 23, a imprensa falou que eu sou uma fugitiva do 8 de janeiro. 8 de janeiro eu estava viajando com 30 amigos, eu fiz um cruzeiro de 7 noites e 8 dias, nós fomos para 4 países, eu não estava nem aqui nos Estados Unidos, eu estava viajando. Me colocaram, disseram que eu arrebentei tornozeleira eletrônica, que eu sou uma foragida da justiça, que arrebentei a tornozeleira eletrônica e fugi pelo México. Cara, esse povo é muito criativo.
Minha gente, eu sou cidadã americana, eu preciso entrar pelo México, eu entro pela porta da frente. E o meu guichê é diferente do turista, porque eu sou cidadã americana. É diferente, eu tenho um passaporte americano. E me jogaram, que eu arrebentei tornozeleira eletrônica, falaram que eu sou foragida, que eu fui deportada do Brasil. Nunca aconteceu nada disso. Eu entrei no Brasil, fiz meu dente, saí do Brasil, tem tudo registrado, carimbo da Polícia Federal no meu passaporte americano, eu tenho como provar tudo. E detalhe, o meu passaporte brasileiro está comigo. Comigo não, já está com o governo americano. Guta Pini. Flávia, duas perguntas aqui para a gente ir para o nosso encaminhamento final. Como é que você sente a questão da liberdade de expressão? Você está nos Estados Unidos e essas restrições aí, as suas redes ainda estão suspensas aqui no Brasil. E outra, você percebeu que na Polícia Federal existe aí uma Polícia Federal do Alexandre de Moraes, uma Polícia Federal mais institucionalizada mesmo? Porque você foi alertada pela própria PF de uma perseguição. Então tem gente lá dentro que é contra esse modus operandi do Alexandre de Moraes. Sim, a minha liberdade de expressão não foi cortada aqui nos Estados Unidos em nenhum momento. Eu sempre fui livre e protegida pelo governo, tanto pelo governo Biden e agora mais ainda, né, com o Trump. Eles me viram graças ao trabalho incansável do Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Eu sou muito grata a eles dois, ao Alan dos Santos também. Os três foram assim. Eu não tenho palavras. O Paulo, um querido, o Paulo muito atencioso, o Alan também. Tudo que eu preciso, todas as minhas dúvidas eu tiro com eles. E para minha surpresa, também tem essa novidade. A equipe do Elon Musk entrou em contato comigo, pedindo para eu ir para Washington, D.C., porque eles queriam conversar comigo. Eu fui. Quando eu cheguei em Washington, D.C., o Elon Musk me disponibilizou de uma bancada de advogados pagos por o Elon Musk. Eu não vou pagar nada, então eu estou sendo protegida mais ainda, estou sendo defendida por uma bancada de advogados pagos pelo Elon Musk. E, para minha sorte, Deus, né, vendo a gente, eu represento o Brasil também, né? Porque eu também sou brasileira. Deus, olhando por nós, colocou o Martin de Luca dentro do mesmo avião que eu estava, voltando de Washington, D.C. O meu avião foi de lei e eu entrei em outro avião que o Martin de Luca estava. Então, eu tive a audácia de me levantar, ir lá conversar com ele. Ele já sabia quem eu era, ele já me conhecia o meu caso, e fez questão de me esperar sair do avião para tirar uma foto comigo. Postou o meu caso no Twitter, na página dele. Para mim foi uma honra, e eles se juntaram, e ele também está me defendendo, sem custo nenhum, porque eu não tenho como pagar. Eu sou uma cidadã comum. Então, a minha liberdade não foi cortada aqui nos Estados Unidos, ao contrário, a minha liberdade foi cortada no meu país, onde eu nasci. O país que abriu as portas para mim está me acolhendo. E o país que eu nasci fechou as portas para mim. É muito triste isso. Eu não posso ver mais minha família, eu não posso mais entrar no Brasil. Vai fazer 2 anos que eu não vejo a minha irmã. Eu não posso ver minha irmã, eu só tenho a minha irmã, eu só tenho uma irmã. A minha mãe está aqui comigo, eu não tenho coragem de mandar a minha mãe. Minha mãe é legal, minha mãe tem green card, tá? Minha mãe é completamente legal. Meu filho é americano, meus sobrinhos são americanos, todos moram comigo. E minha irmã mora no Brasil e eu não posso mais ver minha irmã. Não posso ver meus amigos, não posso mais pisar no Brasil. Flávia, muito obrigado por trazer todos os detalhes da sua história. Foi bom ouvi-la, eu acho que foi fundamental, né, Guta? Escutarmos o depoimento da Flávia Magalhães, diretamente da Flórida. Saiba que as portas do Jornal da Oeste estão sempre abertas para você aqui no Brasil também, viu? Bom dia para você. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo para vocês e um bom dia.